Olá, alunos! Eu sou a Juliana e esse é o curso de Filosofia. Nesse curso a gente vai conversar sobre essa incrível área do conhecimento, cujo objetivo é pensar sobre como a gente pensa, é refletir criticamente a respeito das realidades e das coisas que os humanos são capazes de fazer. Então, hoje a gente vai dar conta de falar sobre o começo da filosofia, a filosofia pré-socrática. Por que a gente vai começar daqui? Porque, vejam, a palavra filosofia ela pode ser usada para se referir a vários contextos. Então eu posso falar numa filosofia budista, eu posso falar numa filosofia hindu, mas para efeito de vestibular, a gente vai tratar deste fenômeno histórico que aconteceu na Grécia Antiga, no mundo grego antigo, no começo, no século VII e em diante, tá certo? Então, a gente começa desse ponto porque nós estamos tratando de um fenômeno histórico específico. Não é? Então, quando a gente fala da filosofia pré-socrática, por que tem esse nome? Tem esse nome porque uma das maiores balizas do pensamento antigo, um dos maiores nomes do pensamento antigo, é o Sócrates. Então, tudo que veio antes dele, digamos assim, ou melhor, até pensadores que eram da época dele, mas que estavam refletindo sobre coisas que não interessavam muito o Sócrates, que estavam vinculados aos inícios da filosofia, vão ser chamados de filósofos pré-socráticos. Então a gente vai entender primeiro quais são as características gerais desse grupo de filósofos e depois a gente vai partir para olhar alguns deles e alguns aspectos específicos que costumam ser privilegiados pelo Enem. Então a gente começa falando o seguinte: a gente chama de filósofo pré-socrático, mas deveríamos chamar de primeiros filósofos ou talvez até de fisiólogos. Primeiros filósofos porque a filosofia surge com eles. E o que a filosofia tem de diferente em relação ao que se tinha antes da filosofia? Esse é um aspecto importante. Então, se eu quero explicar o mundo nessa época, no momento em que a filosofia surge, em geral eu vou ter uma explicação das coisas que vai vir de dentro da religião grega antiga, que é cheia de mitos para explicar as coisas, né? Então, o panteão grego vocês conhecem, o panteão que tem Zeus, Afrodite, Atena, enfim, todos esses personagens que fazem parte da nossa cultura até hoje, e eu tenho explicações que são da ordem, então, religiosa, mítica, certo? Então, por exemplo, se eu quero entender por que aconteceu um terremoto, se eu sou um grego antigo, eu sei que existe uma divindade chamada Poseidon, que é o rei de todos os reinos dos mares. Ele fica embaixo do mar, quando ele está bravo, ele bate seu tridente no chão. E, eventualmente, a força disso é tão grande que produz o terremoto, o maremoto. E por isso que ele é chamado de treme-terras, certo? Então essa é a minha explicação para um terremoto. Vai chegar um determinado momento em que, ao invés de explicar através desse tipo de coisa, algumas pessoas vão começar a querer explicar a partir de parâmetros que são averiguáveis com a racionalidade. O que eu quero dizer com isso? Os mitos não deixam de existir. Há quem diga, inclusive, que a nossa própria sociedade é cheia de mitos. Não é que eles somem, mas começa a existir uma espécie de explicação alternativa, de outra exploração de como a gente pode explicar as coisas, e é isso que é a filosofia, certo? Então, o mito é considerado verdade por quê? Por que eu sei que a explicação do Poseidon é verdade e não qualquer outra que me deram? Porque ele veio de uma pessoa específica, o poeta, o Rapsodo, certo? O Rapsodo foi escolhido pelos deuses para saber a verdade, ele se dedica a aprender o que os outros poetas ensinaram. É assim que a gente sabe sobre como as coisas funcionam. No caso desse discurso que está surgindo aqui com a filosofia, não é assim que funciona. Se você é dotado de racionalidade, nós seres humanos somos, a gente pode averiguar se essa explicação faz sentido ou não. No entanto, ela tem a obrigação de ser coerente, ela tem a obrigação de fazer sentido. No caso do mito, a Afrodite pode nascer 3 vezes diferentes, de 3 jeitos diferentes, e isso não é problemático. No caso da explicação que está surgindo aqui junto com a filosofia, eu vou querer que ela tenha uma coerência. Então são algumas diferenças entre as novas explicações que estão surgindo e as anteriores. E por que a gente chama esses caras de fisiólogos? Porque eles estão interessados especificamente na physis. O que é a physis? A physis vai ser traduzida depois como natura para o latim. Então, grosso modo, a gente pode chamar de natureza, desde que a gente entenda que é uma natureza muito ampla, ela é o conjunto de todas as coisas que existem, e também das transformações que existem nessas coisas, né? E também ao longo do tempo, não é em um momento específico. Então, tem que pensar nessa coisa que atravessa o tempo, que contém todas as transformações possíveis de todas as coisas possíveis. Esse grande conjunto é o que a gente chama de physis. Então, eles são fisiólogos porque o grande cerne dos ensinamentos deles vai ser a respeito da physis, certo? E aí eles vão partir de um pressuposto. Que pressuposto é esse? Deve existir algum princípio em comum a todas as coisas que existem na physis. Tem que existir algo que explique todas as coisas da physis. Esse algo que explica todas as coisas da physis, que é um fundo comum a todas as coisas que existem na physis, vai se chamar arquê.
Então, a exploração, as indagações sobre o arquê são completamente centrais na filosofia pré-socrática. E o que a gente vai fazer agora na sequência? Nós vamos olhar para diversas especulações a respeito do que é o arquê, para a gente perceber como é que esses filósofos procedem, certo? Antes da gente fazer isso, só 2 avisos. Primeiro, eu gostaria que vocês percebessem aqui através dessa tabelinha que a gente tem diversos centros para a formação da filosofia. Então não é um fenômeno meramente ateniense. A gente pensa grego antigo, às vezes a cabeça da gente já vai lá para Atenas. Mas o centro vai ser Atenas, principalmente no período socrático. Antes, vão ser vários focos diferentes, né? Então, aqui mesmo a gente está vendo filósofos que são todos da chamada Escola Jônica, que significa que eles são da Jônia, que é uma região ali mais ou menos onde é a Turquia hoje em dia, que também era parte do mundo grego antigo. Então, são gregos, só que são de cidades variadas. Essa é a primeira coisa. Então, eles têm origens diversas. É um fenômeno que está espalhado pelo mundo grego antigo. Isso é bem interessante. Não é uma cidade que produz a filosofia. São vários contextos diferentes, né? Em segundo lugar, a polêmica sobre o arquê vai ter como se fossem 2 grandes posições que agrupam os filósofos pré-socráticos. Gente que vai achar que para responder o problema do arquê, a resposta vai no sentido da unidade de todas as coisas, e gente que para achar que a gente responde a questão do arquê através da pluralidade de todas as coisas. Não se preocupe em entender isso em detalhe já, porque a gente vai entender isso melhor no segundo vídeo, tá? Mas eu só queria levantar a bola aqui para vocês entenderem que agora nós estamos olhando para filósofos que estão pensando em termos de unidade, certo? Então eles vão dar uma resposta aqui de o que é o arquê. Certo? Então vamos passar para os filósofos, né? Então na cidade de Mileto nós vamos ter 3 nomes importantes, sendo que desses, em termos de vestibular, os que estão em azul são os mais importantes. Então o Tales é o primeirão, é considerado o pai fundador da filosofia e é um homem inteligentíssimo. Vocês conhecem ele da matemática, porque ele cria o Teorema de Tales, então ele é importante para a geometria, é um cara que estuda matemática, e isso é muito importante para lembrar que a matemática e a filosofia nascem juntas. São fenômenos correlatos e contemporâneos. E por muito tempo vão andar completamente juntas. Até hoje, uma boa parte da matemática se relaciona com uma boa parte da filosofia de forma intensa. E essa separação é muito artificial, vocês não devem levar ela na hora que forem fazer o Enem. Pensem que são áreas próximas, que tiveram completamente juntas, misturadas, sendo feitas pelas mesmas pessoas durante boa parte da história. O arquê para o Tales é a água. Dizem que o Tales foi viajar para o Egito e observou o efeito da cheia do Nilo, né? Então, que é uma região super árida, de repente, por causa da cheia, fica hiperfértil, né? E isso deixava ele muito impressionado. Então, ele formula a seguinte ideia: se existe um princípio fundamental na natureza, um fundo comum quanto tal, todas as coisas existem, deve ser a água. Todas as coisas devem ter um tantinho de água. A água é como se fosse uma espécie de pequeno deus inteligente que está em todas as mínimas coisas que existem, né? Então, o arquê para ele é a água, certo? Então essa é a primeira hipótese que a gente tem a respeito do arquê. Depois, o Anaximandro, que é da mesma região que o Tales, vai propor uma outra ideia, né? O Anaximandro vai propor 2 coisas interessantes. Ele vai dizer que ele acha que a realidade tem leis, a natureza, a física, tem leis que nós somos capazes de conhecer. Então olha que ousado, a gente é capaz de conhecer toda a natureza, porque as leis são acessíveis à nossa racionalidade. Em segundo lugar, ele é o primeiro a dizer que o universo deve ser infinito. Vejam que louco, né? Além disso, ele vai propor que o arquê é o áperon. O que significa o áperon? O áperon é o ilimitado. É aquela coisa, é uma coisa como se não tivesse forma, fosse eterna, indestrutível, imutável e contivesse em si todos os opostos que a gente conhece no mundo. O seco e o molhado, o quente e o frio, tudo junto. E aí, por forças de atração, de repulsão, essas coisas se separam, certo? Então, e ganham a forma. Então, o áperon seria o arquê. Eu vou colocar todos esses termos, então, no material que contém, então, os vocábulos, uma espécie de vocabulário, para caso você esquecer um desses nomes gregos, você poder voltar, tá bom? Então, o Anaxímenes, por sua vez, vai achar que o arquê é o ar. Por quê? Porque o Anaxímenes está muito focado em entender a mudança. Ele acha que a mudança na natureza é bem importante ser entendida. Então ele acha que o ar é um elemento mais adequado para entender isso do que a água. Vai propor isso. E por último, o Heráclito de Éfeso, certo? Esse é muito importante porque vai impactar o pensamento do Platão depois. O Heráclito de Éfeso que vai propor que o fogo é o arquê. Por quê? Porque para ele é o elemento que mais transforma tudo que ele toca. Nada é o mesmo depois de contato com o fogo. Então, como o Heráclito é um cara que é radical em termos de mudança, ele entende que tudo se transforma o tempo inteirinho, o fogo tem que ser o arquê.
Como assim, professor? A frase está aqui. Nada é constante, exceto a mudança. Você não consegue se banhar 2 vezes no mesmo rio, porque você entra e você muda e o rio já mudou. Então, isso significa que a gente vive o tempo inteiro imerso na transformação, imerso na mudança, e a Physis é esse grande aglomerado de mudança o tempo todo. É assim que o Heráclito vai entender. Tá certo? Então, com isso eu encerro essa primeira explicação. A gente volta no próximo vídeo falando das outras escolas e dos outros autores. E a gente fica por aqui. Agora eu deixo o quadro com vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!